Como é que vão, meus amigos? Tudo tranquilo, tudo numa boa? Hoje nós vamos conversar com Marcelo Ben, hipnólogo. Gente, entrevista educativa. Bom, eu depois, durante muitos anos, eu tinha várias curiosidades, tudo resolvido. Tirei todas as minhas dúvidas hoje. A hipnoterapia é um, é uma ciência, né? Uma ciência muito interessante, muito importante também, porque ela já é reconhecida pela medicina como auxiliar em tratamento. Então, nós vamos hoje conversar com o Marcelo Ben e nós vamos aprender muito com o Marcelo. Quero que vocês conheçam o Marcelo Ben, hipnólogo, tem várias formações, ele dá cursos, ele forma hipnólogos e nós entramos em várias searas, nós entramos em vários assuntos. Então, é muito interessante que vocês assistam, porque vai ser muito legal. Marcelo Ben, meu grande amigo, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Um prazer estar aqui com você, Jairo. Marcelo, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. Eu sei que é difícil tu conseguir um tempinho para poder, para que a gente possa bater um papo, né? A gente estava tentando fazer essa gravação há um bom tempo, mas como tu estava com várias atividades aí na semana de cursos, né, de treinamentos e palestras, lives, né? Então a gente foi tentando encaixar até que chegou o momento, graças a Deus. Sempre tive um momento, né? É. E eu vou te falar, eu estava numa expectativa muito grande de poder gravar contigo, porque esse assunto é um assunto assim eu tenho uma curiosidade de entender esse universo assim que tu não tem noção, né? Porque quando eu te conheci, há mais de 15 anos atrás, né, eu te conheci na área da música, né? Pelo fato de tu ser músico, ser proprietário de uma banda e eu ser técnico de som, a gente se conheceu, trabalhamos juntos e depois os anos passaram, né, fomos para caminhos diferentes e aí eis que eu te encontro no nosso supermercado, né? Somos vizinhos, que cada um tem o seu supermercado do seu bairro, né? E, e aí tu me conta que tu é hipnólogo. E aí eu fiquei maravilhosamente surpreso, né? E depois fui conhecer o teu trabalho. Aí fui ver o teu currículo e fiquei mais espantado ainda, né? Porque pela formação que tu tem, né? Tem várias formações nessa área. E além de tu ser um hipnólogo, tu também ensina a hipnose para as pessoas, né? O que é mais sensacional ainda. Então, hoje, para mim, vai ser uma maravilha essa entrevista. Para mim, é ótimo. Além da gente bater um papo sobre música, sobre o teu trabalho, para mim sempre é um prazer a gente desmistificar e entregar para mais pessoas essa grande possibilidade, essa grande ferramenta, porque ainda é um assunto muito subjugado, assim, né? A pessoa não conhece e ela Isso. tem uma definição pelo que ela assiste na TV, nos filmes, e é bem mais que isso, né? Hoje a gente vai desmistificar. Pois é. Então, assim, ó, vamos desmistificar. Antes de mais nada, eu quero que tu me diga, e para os nossos amigos do programa Meus Amigos, quando começou o teu interesse por isso? Como tu foi buscar esse conhecimento e por que tu foi buscar esse conhecimento? Ó, como você disse, eu não vou dizer que eu era músico, porque músico ele nasce músico e morre músico, né? Então eu trabalhei 20 e alguns anos na noite, entre bares, bandas. Depois tive uma banda, caso você trabalhou junto. Em uma das bandas que eu trabalhei, eu conheci um senhor que fazia essa hipnose. Mas a princípio ele fazia de entretenimento, tipo, pegava o cara ali no camarim, fazia o cara esquecer o nome, fazia o cara alucinar, o menino viu o Michael Jackson, tirava foto, um garçom de hipnose. Eu achava aquilo bobo, eu disse, cara, que bobagem, isso aí não pode existir. E um dia eu me propus, cara, eu quero ver isso aí. Ele fez e eu participei, enganjei, óbvio, né, que eu embarquei na dele, e aquilo me chamou a atenção, mas eu tô falando isso aí em 2001, 2002, alguma coisa assim. E hoje eu percebo que esse cara, ele nem sabia o que ele sabia. Ele não tinha ideia do tamanho do conhecimento dele, né? E isso me chamou a atenção, e eu resolvi cair para dentro, quero aprender isso. Porém, cara,
a gente é mais ou menos da mesma idade, você sabe que não tinha internet, você conseguia um livro, às vezes você conseguia um livro em inglês, tinha que conseguir alguém para que traduzisse para você, e também uma linguagem muito difícil, muito técnica, para quem está iniciando é difícil isso, né? Não é como hoje, você coloca no YouTube hipnose e você pode aprender só por ali, tem diversas fontes, né? Então eu comecei a cair naquilo ali. Aí entre 2002 e 2003 a gente teve um problema. A minha mãe descobriu um câncer muito agressivo, que quando já descobrimos já estava num nível muito avançado. E chegou um ponto que os médicos mandaram para casa e ela usava morfina para dor e aquilo chegou a um ponto que também não funcionava. Aí esse senhor aí falou, Marcelo, a hipnose no controle da dor é fantástico, não é só isso que eu faço, ela pode ser para tratamento. E eu já achava ele doido, então eu considerei, assinei esse cara, se a morfina não está tirando a dor da minha mãe, essa bobagem que ele faz, eu pensei, né, quando a gente não conhece, a gente duvida, a gente tem essa incrível capacidade, né, de já colocar um rótulo antes de saber. Isso. Cara, se a morfina não está resolvendo, essa bobagem aí de esquecer o nome e o número não vai. Isso não, né? É outro processo. Como a gente não tinha muita escolha, né? Ela estava com dor e a morfina não tirava dor, não perdia nada. A gente comentou, você conhece a minha família, somos 8 irmãos. A gente fez uma reunião lá. Cara, disse para esse cara vir aí. E ele foi e em torno... Essa menina estava falando com a minha irmã sobre isso. Acho que em torno de 5 minutos que ele ficou com a mãe na sala, a mãe levantou, foi no banheiro e foi fazer um café para visita. Como se nada tivesse acontecendo. Sem dor. Então aquilo para mim foi um start. Cara, além de ser um assunto extremamente curioso, né, que chama a atenção da gente, eu pensei automaticamente em ajudar minha mãe, óbvio, né? Mas eu pensei quantas mães, quantas pessoas sofriam de dor. Na época, claro, a depressão não estava tão em alta, mas de transtornos. E eu comecei a cair para dentro. E ele começou a me ensinar. Eu fui indo, claro, na época também um curso era algo muito caro. Não é como hoje, que tem cursos com valor bem acessível, parcela no cartão. Hoje você tem um Nubank azul, roxinho aquele, você faz qualquer coisa. Antigamente não, era até mesmo na área da música, você sabe que, pô, fazer um curso de técnico de som era em São Paulo, pô, era uma coisa fora do padrão, né? Hoje tu baixa um aplicativo pro celular, tu aprende. Hoje você só não aprende o que você não quiser. Exatamente. E aí eu fui levando paralelo a música com a hipnose. Fui aprendendo, trabalhei um pouco com hipnose de palco, até por eu já dominar a questão do palco, né? Então para mim aquilo era tranquilo, né? E fui me aperfeiçoando em técnica clínica, fiz um curso, fiz outro, fiz hipnose clínica, fui estudar PNL, fiz a introdução, fiz o practitioner master. Aí você não para mais, daí você quer. E comecei a atender algumas pessoas, na época eu nem cobrava, ajudava o amigo, só que chegou um ponto que eu tive que escolher, né, porque eu não estava me dedicando à música, que a gente tem que se dedicar muito, ainda mais baile, né, você viaja, dorme aqui hoje, amanhã tu acorda em Curitiba, segunda-feira tu tá em São Leopoldo, tu viaja por tudo aí. Aí, até poucas pessoas sabiam disso, né, que é porque você tem coisas que você fala, os caras já isso é bobagem, mas então eu não vou abrir uma pauta se não te interessa, né? Exatamente. Em um determinado momento ali em 2012, eu tive que decidir que é isso que eu quero, então aí eu caí para dentro. Hoje eu vivo hipnose desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo e sonho que estou fazendo hipnose às vezes ainda. Estou sempre fazendo cursos, então graças a Deus e ao esforço eu estou numa crescente bem bacana aí nos últimos anos. Pois então, eu tenho assistido algumas lives tuas, achei muito interessante o trabalho e realmente eu percebo assim que a tua dedicação é em realmente achar soluções para as pessoas que vivem com algum problema, né? E isso que me encantou mais ainda. Quer dizer, não, é legal a hipnose como entretenimento, é legal, mas usar essa ferramenta para melhorar a vida das pessoas é muito gratificante, né? É uma coisa sensacional, maravilhosa. Pensa assim, ó, digamos que você tem o seu celular. Poxa, é fantástico tu me ligar
ou ligar para alguém em Nova York. É maravilhoso, né? Agora, se você usar o WhatsApp, ele é melhor ainda. Se você usar o aplicativo para a gente gravar uma entrevista onde quer que eu esteja, a qualquer hora, é mais incrível. Você subir o vídeo para a nuvem, ou você editar. Então, a hipnose para entretenimento seria o celular para tu ligar para alguém. Agora, quando tu explora todos os recursos, a coisa é melhor ainda, né? E o que tá bom pode ser melhor, sempre melhor, né? Incrível. Me diz uma coisa, Marcelo. A hipnose, ela também ela ajuda nessas questões, por exemplo, assim, hoje está muito na moda, de uns anos para cá, até eu faço uma brincadeira com as pessoas, que eu digo que uns anos atrás, quando eu ainda era DJ, até tinha uma piada, que no futuro todo mundo ia ser DJ, né? Tem um cartãozinho, assim, uma fotinho americana, e tem uma pessoa desmaiada no chão, assim, e um rapaz tentando acudir essa pessoa, e umas 5 pessoas em pé olhando. E aí ele fala em inglês para essas pessoas, perguntando assim, tem algum médico aqui, né? Isso lá em 2035. Eles fazendo uma previsão em 2035. Tem algum médico aqui? Daí o primeiro diz assim, não, eu sou DJ. Aí o cara diz, você? Não, não, eu sou DJ. Não, você? Ah, eu sou DJ. Todo mundo é DJ. Então todo mundo ia ser DJ no futuro, né? Porque era uma moda. Claro. Depois entrou a moda do coach. Aí muita gente agora é coach, né? E eu tive o privilégio de conhecer uns 2 ou 3 que são coaches e vi o trabalho deles. Eu pesquiso, né? Quando eu te convidei para fazer entrevista, a gente se reencontrou aquele dia no mercado, eu fui te pesquisar, né? Eu fui pesquisar, eu te pesquisei. Daí eu vi o tamanho da grandeza do profissional que tu é, né? Então, pô, quero trazer isso para os meus amigos saberem disso, eu tenho esse amigo que tem essa capacidade que, né, que pode transformar alguma coisa. Então eu conheci uns coaches aí, eu tive a oportunidade de já entrevistar um, tá faltando entrevistar o outro, que são pessoas que fazem trabalhos maravilhosos também. Eles trabalham numa linha, vamos supor assim, de virar uma chave no cérebro da pessoa para que a pessoa possa se alinhar e seguir o seu caminho, né? A hipnose segue mais ou menos esse conceito também? Ela serve para isso também? Também. A diferença é a seguinte, ó. Vamos pensar da seguinte forma. Todos nós somos munidos da capacidade de criar problemas. A gente cria problema o tempo todo. É verdade. Pensa comigo. A semana passada você tinha um problema porque a gente não conseguiu horário na minha agenda. Aí hoje a gente tinha um problema porque eu não tinha o Skype instalado. Agora tu vai ter um problema para editar o vídeo. Então vai ter problema. Sempre, sempre, sempre. Porém, a gente é munido também da capacidade de resolvê-los. Todos nós somos munidos de resolver qualquer problema que for criado, exceto tragédia. Nós estamos aqui, desaba o prédio, caiu um raio, é tragédia. Fora isso, a gente é munido dessa incrível capacidade. Porém, você não sabe disso. Então, um coach ele vai te direcionar para isso, um PNLista, um hipnólogo, um hipnoterapeuta, ele vai te direcionar, porque a gente não tem solução. Senão eu conselho. Se eu disser, Jairo, faz isso aí é um conselho. Agora, quando eu faço você acessar suas ferramentas internas, você vai fazer o que você quiser. Um dos pressupostos da PNL que eu acho mais incrível sabe o que a PNL pode fazer por você? Nada. Mas pode te dar ferramentas para você fazer o que você quiser. Até porque o bom, Jairo, ele é um substantivo abstrato. O que for bom para você não quer dizer que seja bom para mim. Então, quando eu te entrego os tacos, como eu digo, da nossa infância, de brincar de jogar taco, você faz o que você quiser com eles. Então, claro, tem uma linha que trabalha meio, como eu digo, de escravo. Tipo, você fica dependente de mim. E a hipnoterapia e a PNL não. Eu me livro de ti na primeira sessão. Eu quero te dar as ferramentas, tu caminha sozinho. Vai fazer o que tu quiser da tua vida, né? Porque tudo são escolhas e opções. Até sofrer uma opção. Tem pessoa que sofre, eu sou assim, cara, eu não vou mudar. Fez para mim uma vez, eu morro. Cara, e daqui a pouco a pessoa essa que tá te incomodando nem lembra que tu existe. Tu tem um sofrimento só teu. Um trauma de estimação o ser humano tem. E às vezes uma sessão de hipnoterapia, uma sessão de coach, vai te abrir esse caminho. Cara, eu vou olhar para frente, eu não quero mais olhar para trás. Então, é incrível. E quando a gente for entrar agora no tema, o que é hipnose realmente, você vai entender que se você for coach, coaching e hipnose vai ser muito melhor, não melhor, vai potencializar. Coaching e PNL vai potencializar qualquer coisa que você faça.
porque a hipnose é um estado natural do ser humano. Então, quando você entende o manual, como eu usei a metáfora do celular ali antes, se você tiver um manual do celular, você vai saber tirar foto, vídeo, instalar os aplicativos, ou não. E quando você tem o seu próprio manual, pode saber que o resultado vai ser bem melhor. Você vai entender as suas emoções, como funciona, por que você tem certas atitudes, por que você tem determinados comportamentos e por que você não consegue mudá-los também. Então, é incrível esse processo de transformação. Perfeito. Marcelo, eu queria entrar num assunto agora. Esse é um assunto que eu nunca tinha achado até então alguém com quem eu pudesse conversar e fazer perguntas, tá? E eu desconfio, eu tenho quase que certeza que tu é exatamente a pessoa que vai esclarecer para mim uma curiosidade que eu tenho muito grande. Eu já tinha te falado na prévia antes ali, que eu não sou um estudioso de espiritualidade, tá? Não sou nenhum estudioso. Eu não sou estudioso de nada, eu sou apenas um curioso. E eu tenho na minha família católicos. Eu, por exemplo, sou batizado na Igreja Católica. Eu tenho na minha família umbandistas, né? Eu tenho na minha família pessoas que são kardecistas. Eu tenho todo tipo de gente ao redor de mim, tá? Amigos, familiares, todos. E eu sou um cara, eu fui convidado pelo meu irmão para ir na casa onde ele frequenta. E foi a primeira vez que eu fui. Eu fiquei lá parado no cantinho lá e as coisas acontecendo, né? Aí depois lá uma entidade chegou a ser assim, não sei, ela quis dizer assim, irmão da tua carne, não sei o quê. Daí o meu irmão disse que era, né? Daí ela tava com um espírito ali, né? Daí ela dizia assim, ele cuida tudo, faz assim, ó. Quer dizer, ela viu que eu tava observando tudo, né? Porque eu sou um curioso, né? Eu gosto de entender. Então, por exemplo, assim, ó, uma coisa que eu sempre perguntei para quem é médium e para quem é da religião de africana, o que a pessoa sente quando ela está sob aquele momento, né? Ou recebendo um espírito, ou sobre o médium lá que está se manifestando. E eu ouvi de algumas pessoas que vamos dizer assim, cientistas do assunto, que o cérebro humano é uma coisa inacreditável, a capacidade que o cérebro humano tem de produzir coisas, né? E que o cérebro humano ele pode realmente se comunicar com algo fora do nosso padrão normal, pode perfeitamente, tem condições para isso, mas ao mesmo tempo, se ele for induzido, ele pode não estar se comunicando e estar apenas em transe, estar apenas numa transe. E aí o cérebro é que produz tudo aquilo que ele está fazendo ali, achando que realmente é uma entidade que está com ele ali. Então eu tenho uma curiosidade de saber se a gente consegue diferenciar isso. Se a hipnose, por exemplo, seria capaz de conceituar essas coisas. Tá. Deixa eu te falar assim, ó. Até vou revelar algo aqui na tua entrevista que eu não revelo para ninguém. Não por vergonha, porque eu tenho que ser imparcial. Tá? Vamos assim, a hipnose ela não tem ligação com crença alguma. É um estado natural do ser humano, um processo puramente fisiológico. Não é uma benzedura que tu tem que acreditar que isso vai funcionar. Não importa se tu acredita. É fisiológico. É tipo, eu não tenho anestesia. Se eu te aplicar anestesia, tu vai dormir. Não depende de tu acreditar. Mas vamos falar de religião. Eu sou umbandista também. Sim, eu sabia. Tá. Deixa eu te falar, então, o que Por isso que eu disse para ti que eu tinha certeza que era tu que ia me dizer que resolvia essa questão para mim. Nas duas coisas você está certo. A gente tem uma capacidade de se comunicar com forças externas. Claro, isso é crença. Quem não acredita, está tudo certo. Né? Cada um tem a sua fé. Eu sempre digo, se você disser para mim, cara, eu rezo ali no meu par de Havaianas e boto uma vela e dá tudo certo. Beleza, bota a vela no par de Havaianas, segue lá que tá. Se deu certo, eu acredito no que funciona. E para mim, é incrível. Mas vamos supor assim, ó, se a gente fizer uma tomografia em uma pessoa incorporada e uma pessoa em transe hipnótico, é a mesma coisa. O que acontece? Rebaixa o fator crítico, isso aí é científico, falando cientificamente.
E existe uma influência externa. Aí, claro, depende do médium, se ele não está preparado, se a casa não é preparada, então ele pode criar, até ele ver, tipo, o fulano incorpora e dança desse jeito. Ele vai entender que quando ele incorpora, ele está desse jeito. Aí tem muita hipnose, porque toda religião tem hipnose. Quando o padre levanta não sei o que, os fiéis se abaixam e dizem amém. Quando o pai de santo balança o coisinho da fumaça, tu sabe que tu tem que baixar a mão. Já é um gatilho. Quando agora vem com perfumezinho, a gente vai falar não sei o que. Na igreja evangélica, qualquer lugar. Por quê? Nos templos religiosos, em geral, existem todos os ingredientes da hipnose. Autoridade, né, tipo que existe um líder, o pastor, ou o pai de santo, o padre. Existe pode ver que o templo sempre é grande, né, na maioria. Por quê? Porque eu me sinto pequeno. Então eu preciso de energia. Então tem todo o ingrediente. Tem a expectativa, que é um dos ingredientes da hipnose. Eu vou lá em busca de alguma coisa. Se eu for lá com uma expectativa de conhecer, de repente eu fui lá com a expectativa de uma cura ou de ouvir uma palavra. Tem uma expectativa. Então a hipnose está envolvido. Então, o que é incorporação cientificamente? Estado alterado da consciência. O que é hipnose? Estado alterado da consciência. Uma pessoa incorporada fica inconsciente? Não. Só em possessão, ele é diferente. Tá? Mas, digamos, um médium doutrinado, trabalhando incorporado, ele tem uma semiconsciência. Estado alterado da consciência. E se você perguntar para muitos médios, vão dizer, eu não lembro nada, eu não vi nada. Balela, apenas 1%. Isso aí eu sei porque eu estudo bastante teologia também, para falar. Apenas 1% dá um apagão geral. Claro, você tem os movimentos involuntários, tem todo esse processo que você não controla. Mas o que acontece? Digamos, vamos falar de cultos africanos, como você falou. A pessoa vai trabalhar lá no centro, eu trabalho com Ogum. Ele acha que trabalha com o próprio São Jorge, que tem até o cavalo. Isso é uma bobagem. Ele trabalha com a energia que é representada naquele templo com a falange de Ogum, que eu chamo de Ogum. Se ele for trabalhar num centro espírita kardecista, ele vai trabalhar com o doutor fulano de tal, sem incorporar, porque lá ele sabe que não pode incorporar. Lá ele vai seguir o ritual da casa. E eu, Marcelo, cara, eu sou muito imperfeito para receber uma energia de luz. Então, o que acontece? Você percebeu que o caboclo, quando vai incorporar, ele gira, né? Por que ele gira? Se eu pegar a minha caneca hipnótica, olha que luxo a minha caneca hipnótica. Eu quero fazer um café com leite. Quais ingredientes eu preciso? O leite, o café e o açúcar. Como eu transformo os três em um único objeto? Então, por que gira inconsciente? Porque existe o Marcelo, o meu perispírito e essa energia externa. Se mistura os três. Eu estou com uma fagulha, sei lá, de quanto por cento dessa energia externa? A gente não tem luz. E tem uns que botam trono, inventam história e acham que é o próprio orixá. Eu acho uma heresia. Claro, cada um acredita no que quer. Mas eu, Marcelo, trabalho a vida inteira dentro disso aí e não me vejo capaz e não vejo ninguém capaz de receber. Imagina, no sincretismo, dentro da Umbanda, ou do Candomblé, ou da nação, Oxalá seria Jesus Cristo. Aí você imagina eu recebendo Jesus Cristo, ou você, ou qualquer um que você conheça. Digamos, o seu pai, a pessoa mais iluminada do mundo. Meu pai, um ser maravilhoso, não tem luz para isso, não tem força para isso. Mas, cientificamente falando, se a gente fizer uma tomografia com a pessoa em transe, hipnótico, e incorporada, é a mesma coisa. Estado alterado de consciência, onde rebaixa o fator crítico. E nisso está aberto a sugestões. Então, se o médium não for doutrinado, se a casa não souber doutrinar, é a coisa mais fácil. Ele entrar numa vibe que ele está incorporado e tem pessoas que acham, e o cara nem faz por mal. Ele acha que aquilo que ele sente, opa, já estou incorporado. Aí, se a casa não tiver uma boa doutrina, ele vai passar 20 anos fazendo isso, achando que está incorporado. Perfeito. Muito bem. Muito obrigado. Uma baita aula. Que aula. Sabe que eu sempre tive vontade de entender isso e de entender de forma técnica, sabe? Porque esse é um assunto que volta e meia está nas rodas das reuniões familiares, né? Então, eu gosto de falar sobre os assuntos.
Eu gosto Ele, de você sabe que eu fui um cara, provavelmente eu tive um diferencial em várias áreas da minha vida. Como você sabe, eu tocava teclado, né? isso. E às vezes eu tocando baile, outros colegas tecladistas, qual é a placa que tu usa? Eu usava um teclado às vezes inferior ao dele, só que eu fazia um som diferenciado. Por quê? Eu caía para não, isso aqui não pode só apertar e o reverb. Pô, então eu posso aumentar, diminuir, eu posso chegar perto daquilo. Quando eu fui para hipnose, eu não fui entender. Tem cara que aprende, faz assim com a mão e o cara entra em transe. Não, eu quero saber por que, que ele entra em transe. O que, que acontece? Tá, por que, que tu entra de uma forma ou da outra? Aí tu começa a estudar neurociência, entende o sistema nervoso autônomo, reação vagal. Então você entende. Bom, se eu fizer assim com a mão e não entrar, eu posso fazer outra coisa. Se não funcionar assim, eu tenho outra. Se você tiver uma única opção, você tem 50% de chance de dar certo. E 50% é pouco. Para quem quer fazer atendimento terapêutico, né? Eu quero o máximo possível disponível. Sim, para poder acertar direitinho. E desde criança, cara, se eu ganhasse um carrinho, eu fazia questão de desmontar para entender. Cara, às vezes eu não montava de volta, mas eu queria entender. Eu nunca me conformei. Você pluga o P10 aqui e ele vai funcionar o resto da vida. Tá, mas por que, que ele tem que ser aqui? Eu quero entender o porquê. Por que, que acontece quando eu mexo naquele botão? Não, tu bota assim. Não, tem que ter um porquê. Como se ele fosse curioso, eu sempre fui curioso. E tipo assim, você hoje caminha, você fala, tudo porque tu é curioso. Se tu não perguntasse quando você era pequeno, você não sabia nada, nem falar. É verdade. Marcelo, eu estou maravilhado com isso tudo. Queria que tu falasse mais um pouco assim mais conceitualmente agora sobre hipnose, né? E depois que tu falasse mais conceitualmente sobre hipnose em específico, eu gostaria que tu divulgasse. Eu já consultei teus sites ali, teu Instagram, que tu tem um curso, né? Tu dá curso, tu forma hipnólogos, né? E tem umas semanas ali que tu faz lives e eu gostaria que tu divulgasse isso também. Então, antes, conceitualmente, né? Conceituar a hipnose, depois vamos divulgar o teu trabalho. Certo. Vamos fazer assim um atalho, porque se a gente for falar sobre isso, nós vamos fazer uma transmissão até o Natal aqui e não vai dar tempo. Muito extenso. A pessoa me pergunta, o que é hipnose? Tipo, quando eu vou dar uma entrevista na TV, na rádio, ou qualquer coisa, eu sempre começo dizendo o que não é hipnose. Certo? Porque é muito mais fácil, porque se eu disser tudo o que é hipnose é muito extenso. Então eu vou dizer o que não é e o resto vale como hipnose. O que não é hipnose? Não é crença, não está ligado a nenhum tipo de crença. Não é um superpoder. Se eu aprendo, você pode aprender, como qualquer pessoa. E durante muito tempo isso era meio velado, tipo, o cara faz hipnose, então eu sou o cara. Não é. Qualquer um aprende. Não está ligado a nenhum tipo de crença, não é um poder mágico, a pessoa não sai fora do corpo, a pessoa não alucina, não é isso que se imagina. O que é uma boa definição para hipnose? Hiperfoco. Sempre que você atingir um hiperfoco, você está em hipnose. Quando você foi lá no centro que você ficou assim, você entrou em hiperfoco. Então ali tu perdeu o tino do que está acontecendo do lado, né? Quando você está lendo um livro, se o assunto te interessa, às vezes a pessoa fala contigo e tu nem presta atenção. Tu está dentro da história, tu imagina o personagem, a voz da mulher, se você tiver uma mente criativa, é hipnose. A gente entra em transe diversas vezes ao dia e não sabe que está em hipnose. Pois então eu acabei de descobrir que eu já me hipnotizei várias vezes sozinho. Para você ter uma ideia, uma criança de 1 a 7 anos, ela passa mais tempo em hipnose do que no aqui e agora. Uma criança... Eu vou te dar um exemplo que tem a ver com nós dois. Eu trabalhei como técnico da tua banda. Uhum. Sempre quando o técnico de som está fazendo a mixagem da banda no PA, tem muito técnico que trabalha com fone de ouvido, né? Põe o fone para separar cada canal para ver. Só que às vezes tu não tem tempo para isso. Tu tem que fazer a mixagem e tu tem que ouvir a música e tu tem que achar no meio daquele barulho todo, tu tem que achar o baixo, tu tem que achar a voz, a segunda voz, tu tem que achar o teclado. Cara, e eu conseguia fazer isso, eu sempre consegui fazer isso no meu ouvido. Outra coisa interessante que eu faço com o meu ouvido, quando eu estou assistindo televisão, o assunto me interessa muito,
eu consigo isolar o áudio que tá fora. Eu só escuto o áudio da televisão. É hipnose. E até assim, quer ver, ó, digamos, faz muito tempo, mas daqui a pouco tem uma música que tu lembra que a banda tocava e te remete àquele baile. Sim, eu me lembro. Eu me lembro. Até uma música. Assim, digamos, se você ouvir uma música que te deixa para baixo, tu fica triste. Se você ouvir uma música que, pô, essa música, pô, que saudade dessa época, ela te bota para cima. Por quê? Nós temos por que a hipnose ela funciona tanto? Nós temos uma incrível capacidade aqui no nosso córtex pré-frontal que ele não sabe se é verdade ou mentira o que está acontecendo, certo? Então, quando você pensar em algo, por via das dúvidas, ele vai te enviar uma fisiologia congruente com o que você está pensando. Então, por isso que quem tem depressão, síndrome de pânico, tipo, se ele pensar que ele está mal, ele está mal. Se ele, pô, cara, sair dessa, ele sai dessa na hora. Por isso que a hipnose funciona tanto. Não é algo mágico como a pessoa imagina. O cara agora está fora da coisa. Então, a nossa mente, tipo, tem essa criatividade. Uma música, um som, um livro, dirigindo, a gente entra em transe o tempo todo. A gente costuma dizer que a gente está em hipnose o tempo todo. A única diferença é que a gente oscila em níveis. Tem intervenções clínicas que eu posso fazer com você assim como a gente está, conversando. Eu posso promover uma mudança. O coaching trabalha assim. Eu posso promover uma mudança sem transe. Tem mudanças que eu vou fazer em transe profundo, transe extremamente profundo. Tem um vídeo aí no meu Instagram que eu postei que eu anestesiei o braço do cara fazendo uma tatuagem, sem sangue e sem dor. 6 horas. Incrível. Você tem uma ideia, hoje a hipnose é reconhecida pelo Conselho de Medicina, Conselho de Psicologia, Conselho de Odontologia, Conselho de Fisioterapia, Conselho de Enfermagem, etc. E tal. Então, é algo fisiológico, não é algo tipo, cara, eu não acredito nisso aí, ninguém me hipnotiza. As pessoas têm eu quero ver me hipnotizar eu. A pessoa diz, Marcelo, eu duvido você me hipnotizar. Eu digo, eu também duvido, porque se você não quer, por que eu vou fazer? Eu vou. Às vezes a pessoa diz, eu não quero. Digamos, está com dor. Cara, eu estou sem dor nenhuma. Se tu está com dor, continuar com ela. Ou tipo, tu está com síndrome de pânico, com ansiedade. Eu estou zerado, eu estou muito bem, graças a Deus. Então, a gente costuma dizer também que nem tudo é para todos. Tem pessoas que gostam de viver aquele trauma, aquela situação, até porque daqui a pouco a única coisa que ela tem é a depressão. Se ela sair da depressão, acabou o mundo. É verdade. Que mantém a pessoa em ansiedade é o ganho secundário. Ela acha que está ganhando alguma coisa. Digamos, o Jairo está em depressão. Aí a tua esposa, não pode brigar com ele porque ele está em depressão, ele toma um remédio. Ele não sai do quarto, ele não trabalha, ele não precisa enfrentar os problemas. Não fala assim com o cara está em depressão. Se tu sair da depressão, não é legal. Tu vai ter que voltar a trabalhar, tua esposa vai te cobrar, tu vai ter que ir para a luta, como qualquer ser humano normal. Porém, ele acredita que esse ganho secundário está melhor. E a gente vive por 2 motivos, o ser humano vive por 2 motivos. Para ter prazer ou fugir da dor. Então ele tem prazer em estar ali de boa e foge da dor. Ele não enfrenta a dor dele. Perfeito. Perfeito. Marcelo, agora vamos para a divulgação. Eu queria que tu divulgasse para nós o teu canal de Instagram, que é muito legal, tu faz umas lives ali sensacionais, e tu conversa com pessoas do Brasil todo, né? Eu já vi tu fazer uma sessão de hipnose ao vivo ali, tu escolheu uma pessoa aleatória ali, a pessoa era lá sei lá, do Espírito Santo, não sei de onde é que era, e a pessoa fez os comandos todos, tu fez a sessão todinha, foi sensacional, adorei aquilo ali. E eu queria que tu divulgasse, então, o teu canal de Instagram, o teu site, teus treinamentos, teus cursos. Show de bola. Eu sempre pego alguém aleatoriamente ali, até para quebrar esse mito, né? Porque todo ser humano é hipnotizável. A gente usa a definição. A hipnose é um estado natural de todo ser humano. Natural ou induzido com algum propósito. Então, você entra de forma natural ou se eu te induzir com o propósito que eu quero aplicar. Então, vamos pensar comigo. Se você é um ser humano, você estiver vivo e respirando, você entra em hipnose. Você, o
qualquer pessoa. Então eu sempre faço ali. O meu Instagram é @MarceloHipnose. Então eu mantenho as lives ali, bem bacana mesmo, como você disse, eu pego pessoas de tudo que é lugar, a pessoa interage comigo de forma bem divertida. E eu tenho uma forma diferenciada de ensinar. Eu ensino de forma reta, falando uma linguagem popular. Eu poderia fazer uma live aqui, na entrevista mesmo com você, um termo extremamente técnico. As memórias estão alojadas no sistema límbico, quando eu acesso o hipocampo, acesso o sistema simpático, cara, ninguém vai gostar disso. Então eu gosto de falar a linguagem reta, que você entende. Então, todos nós podemos. A hipnose é para todos. Ali no meu Instagram, sempre divulgo. Uma vez por mês, eu faço a Semana da Hipnose, que é um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu ensino muita coisa e eu faço live com outros especialistas, como hipnose para emagrecimento, com especialistas em emagrecimento, disfunções sexuais, neurociência para quem quer aprender, melhorar, treinar para concursos, com professores do Brasil inteiro. Eu faço pessoas que eu tenho admiração e hoje também me retribui. Então, ali no meu Instagram sempre tem a agenda. E eu tenho cursos no Brasil inteiro. Eu tenho curso de hipnose, nível 1, 2, 3, curso de regressão, curso de hipnose não verbal e magnetismo. Então, ali no meu Instagram ou no meu site, www.marcelobem.com.br. Mas ali no Instagram hoje, o que movimenta é o Instagram. Uhum. Até voltando um pouquinho para você ver como, mesmo a hipnose não tendo ligação com a religião, eu trabalho também com magnetismo e hipnose não verbal. Tá? Que foi o primeiro médico que levou a hipnose para os hospitais. Foi Franz Anton Mesmer, isso em 1700 e alguma coisa, 1703. Um dos discípulos dele mais famoso foi Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita. Sim, sim. Porque a ideia do Mesmer era a seguinte: na época, qual o tratamento que tinha? O Jairo está com dor na orelha, eles amputavam. Dor no braço, arranca o braço. Era amputar. E ele acreditava que o ser humano se regenerava, ele acreditava no fluido cósmico universal. E todos nós produzimos energia, tem como medir isso hoje, né? Tudo é pulso elétrico, nosso cérebro ele produz pulso elétrico, até quando eu vou beber meu café hipnótico, ele produz um pulso elétrico. Então Mesmer começou a promover sessões de cura, levar para o hospital, ele fazia anestesia hipnótica, e aquilo foi divulgando. Mas você acha que isso foi interessante para a classe médica, para a indústria de medicamentos? Hoje, se eu falar para o cara do paracetamol que a gente consegue com a hipnose eliminar a dor da pessoa em 3 minutos, sem nenhuma gota d'água, não é legal, né? O cara a indústria do Rivotril, não é legal. Tem pessoas que precisam ser medicadas, outras não. Então, houve uma comitiva, uma comissão ali, que o Mesmer não estava presente. Um discípulo dele armou todo o esquema e, pô, negaram, essa ciência não existe. E até hoje, curanderismo da cadeia. Então, o Mesmer foi eliminado. O Mesmer virou um deus após a morte. O Kardec era discípulo dele, para ele não ir preso, ele criou uma doutrina promovendo cura espiritual. Mas os passes magnéticos do espiritismo vêm da hipnose, de Franz Mesmer. O magnetismo à distância, tipo o fluido magnético magnetizar a água, tudo isso vem da hipnose não verbal, do magnetismo. Para você ver que... E sabe de onde vem isso? Isso é extremamente novo. Existe um registro aí de 5.000 anos na antiga Grécia da terapia onírica. 5.000 anos. Depois no Egito, que se utilizava do quarto de sono. Tipo, o cara estava doente, eles magnetizavam através de hipnose e iam para um quartinho dormir. Dormir não, eles estavam em transe. Porque o corpo se regenera até 6 vezes mais com você em transe. Então, os benefícios de um transe hipnótico são desde um up na imunidade, quanto à sua reprogramação mental, controle da dor, ansiedade, depressão, disfunção sexual, emagrecimento, compulsão, vícios. Então, os benefícios são gigantescos. No que a hipnose pode estar ajudando? Tudo o que for de causa emocional. Claro, uma patologia. Quebrou o braço, tem que botar gesso. Não tem mágica, não é uma mágica. Mas, pensa comigo, nós somos, sei lá, 90% emoção. A maioria do tempo a gente não é razão. Certo? O nosso lado esquerdo ele é bem
bem falho nesse ponto, né? Porque a gente vive por emoção, por amor, por amizade, por autoridade. Então, quando você aprende a controlar suas emoções, tudo muda, tudo fica diferente. Perfeito. Marcelo, queria te agradecer imensamente. Eu estava aguardando ansiosamente por essa entrevista. Queria te dizer que para mim foi um prazer enorme também poder te reencontrar e te ver desenvolvendo um trabalho tão bonito como esse aí, né? Tu faz parte de uma família sensacional, eu sou fã da tua família, e todos têm veia artística, né? Todos são artistas. O teu irmão está fazendo um sucesso enorme ali no stand-up dele, né? E assim, ó, é sensacional. Acho que é uma irmã tua, acho que é uma cantora, né? Também era cantora. Então, quer dizer, e eu era muito feliz com aquela banda lá, porque eu me divertia muito com vocês. E o baile de vocês era divertido. Quando tu falou assim, sempre a gente lembra de alguma coisa, música, e eu nunca esqueço. Assim, eu fui viajar com vocês para Canela, nós fomos tocar lá em Canela, e o baile estava muito divertido, as pessoas estavam se divertindo com vocês demais lá. Aí vocês começam a cantar Bee Gees. Cara, eu achei aquilo demais, né? Cantando Bee Gees, o teu irmão fazendo segunda voz, assim, vocês fazendo... Porque vocês não têm a voz, a voz igual a dos caras originais, né? Mas vocês faziam uma sobreposição de voz ali, subiam uns tonzinhos, faziam uma magiquinha ali, ó, que ficava perfeito, ficava sensacional. Então eu me divertia muito, assim, a banda de vocês era muito boa, vocês tinham um quadro ali que o teu irmão fazia também, que era muito divertido, brincadeira. E aí depois eu tenho essa grata surpresa de te reencontrar agora com essa atividade aí maravilhosa. Então eu queria te agradecer, tá? Estou muito agradecido e gostaria de combinar contigo que numa próxima oportunidade a gente fale mais alguma coisa sobre hipnose e os teus cursos. Pode ser? Tranquilo, vamos sim, com certeza. Vai ser Então show tá de bola. bom. Então tá bom, meus amigos, acompanhem o Marcelo Bem. Marcelo Bem, vamos soletrar, né? Que o Bem é B-H-E-M, né? B-E-H-N. B-E-H-M, isso, Marcelo Bem. Marcelo Bem lá no Instagram. Marcelo Hipnose. Só Marcelo Hipnose no Instagram. Marcelo Hipnose no Instagram e a gente vai te acompanhar lá. Marcelo, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Oportunidade. Valeu, show de bola.